aquilo dentro dela, a essência do protagonismo dela, que o parto é dela, que o momento é dela, que vai ser como ela desejar, nada consegue ajudá-la. Ninguém consegue ajudá-la, né? Então, essa consciência, ela é prévia. Essa consciência começa desde quando eu tenho uma filha de 5 anos. A minha filha, ela já vê o parto normal como sendo o parto natural, né? Aquilo que vai acontecer. E a nossa geração não foi assim. A nossa geração ainda entende. Isso está mudando, tá, gente? Com a graça de Deus está mudando, mas nós ainda entendemos que o parto deve ser aquele parto hospitalar, medicalizado, que a cesariana é coisa bacana. Isso me entristece. Quando eu dou plantão no SUS, eu adoro trabalhar com o SUS. Mas me entristece porque muitas vezes as mulheres vão ganhar seus filhos, as mulheres mais humildes, e elas entendem que elas estão ali porque elas não podem pagar uma cesárea. Que quem pode paga, que o pagar uma cesariana é legal. Então, quando a gente muda essa percepção, e nos países de primeiro mundo eles estão anos à nossa frente nisso, porque lá o parto é natural, muitas vezes domiciliar, na Inglaterra já acontece parto domiciliar com muita frequência, e eles entendem que a cesariana é uma intervenção em caso de necessidade. Tem uma indicação específica, né? Tem as suas indicações. É uma cirurgia, como outra qualquer. Eu falo, ninguém vai para outras cirurgias de bobeira, né? Por que a gente diminui tanto a cesárea? É uma cirurgia de médio porte, né? Com suas chances de complicações. Né? Tem desfechos. Né? Mas se vocês não acham, assim, aí uma opinião, eu trabalho em UTI, então quantos passos vocês fazem por ano, eu acredito, ali no hospital? No SUS? A média SUS, 200 por mês. Não, é mais. É mais. A De 250 a 300. Isso aí. Eu olhei a estatística do último ano ontem. 250 a 280 partos mês, em torno de 300 Partos procedimentos obstétricos. Olha só que Isso aí. quantidade. Eu trabalho em UTI e vamos dizer, passa por lá 1 ou 2 pacientes por ano, se for muito. Vocês não acham que por exemplo, essa questão que ecoa muito na sociedade e a questão vamos dizer, da judicialização, não sei se poderia falar isso, coloca medo em algum tipo de profissional? Sim. Você acha que isso pode ser uma justificativa ou não? Mas por que você me disse que também na Inglaterra e Acho que é Estados uma Unidos... conjunção de fatores, eu Às vezes acho, né? É a formação. Mas é muito baixo, né? Romper com a formação que você recebeu não é fácil. Né? Talvez os profissionais que estejam chegando agora, estejam sendo formados agora, já venham com essa mentalidade mais aberta, porque a sociedade está mudando a mentalidade. Acho que tem o controle também. O que né? existe, na verdade, que eu acho que é até mais forte da questão da judicialização, é o desfecho em relação ao bebê. Existe uma lenda que bebês de parto normal não nascem bem. Isso é lenda. Exatamente. O que determina um nascimento bom ou um nascimento ruim, entre aspas, é o pré-natal. Bebês mal acompanhados durante o pré-natal, que têm riscos não diagnosticados, não nascem bem. Seja ele de cesárea, seja ele de parto normal. Ah, mas só falta oxigênio em bebê de parto normal, bebês de cesárea. Isso é mito. Bebês mal acompanhados no pré-natal, que não tiveram um pré-natal adequado, eles podem faltar oxigênio na cesárea. E pelo contrário, bebês de cesáreas eletivas, imaturos ainda, são os clientes mais... São clientes relativamente frequentes. Então, assim, tudo tem seu tempo. E o tempo, muitas vezes, não é nosso. E o parto normal respeita muito isso. Então, assim, mas ele está pronto. Para quem? Ele pode estar pronto para você. Porque nós somos mães, a gente sabe o que é uma barriga de final de gravidez, o que é o peso, o que é não respirar direito, o que é dormir sentada. É cansativo. Mas, às vezes, você está cansada, mas não está na hora dele. E você precisa respeitar isso. Isso faz toda a diferença. São poucos dias, às vezes, né, Carol? Às vezes é coisa de 1, 2 dias. Então, assim, às vezes, por exemplo, os meus bebês, eles são de 38 semanas, mas eu entro em trabalho de parto com 38 semanas. Aí você marca... Não, eu com 38 semanas, um eu comecei a contrair, o outro a bolsa rompeu. Então, era o tempo deles. Eu entrei em trabalho de parto. E eu explico sempre às minhas pacientes, é que o 9º mês, ele vai de 37 semanas a 42 semanas. A gente estabeleceu no Brasil um protocolo até 41 semanas para se aguardar uma gestação no termo, né, que é o final da gestação. Então, vamos determinar de 37 semanas a 41 semanas. Tem bebês que estão prontos com 37, que nascem lindos, maravilhosos.
Tem bebês que só estão prontos com 41. Exatamente. Às Ninguém vezes com sabe, 42. né? E Não ninguém sabe existe o porquê. nenhum exame na medicina de uso rotineiro que nos mostre qual é a hora certa de cada bebê. Então, e isso é muito interessante porque o que as meninas falaram, que os partos termoprecoces que a gente fala, de 37, 38 semanas, são clientes frequentes da UTI neonatal. Porque quando você interrompe eletivamente, né, de forma agendada, uma gestação de 37, 38 semanas, pode ser um bebê que só estaria pronto com 40, 41. É diferente de estar em trabalho de parto, que aí o trabalho de parto te mostra que aquele bebê estava pronto. Agora, numa cesariana, nada te prova isso, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter e essa orientação a gente precisa dar para gestantes. Isso é tão importante que foi lançado, alguns anos atrás, um documento da Organização Mundial de Saúde, assinado pelas principais instituições mundiais de ginecologia e obstetrícia, que eles subdividem o nono mês. Então, o nono mês é o termo. A gente subdivide 37, 38 semanas é termo precoce. Que se for interromper de forma agendada, só fazer após 39 semanas. Que aí 39 até 41 semanas é o termo. Né? Justamente para diminuir esse fluxo de bebês imaturos que vão para assistência, que muitas vezes vão para ventilação mecânica, simplesmente porque nasceram de forma Iatrogênica. prematura, iatrogênica, né? Inadequada, irresponsável, vamos irresponsável, entende? E aí Então, os- até esses direcionamentos, esses guidelines, a gente tem para nos direcionar. Eles têm que ser respeitados, né? E a população tem que estar ciente disso, porque muitas vezes a gestante confia tanto no seu médico que ela não questiona. Sim. E aí depois ela sofre o desfecho ruim. Sim. Aí Sim. aquele bebê sonolento que não acorda pra mamar. Sim. Aí é uma cadeia. Exatamente, Não é só isso o aí. parto. A gente, aí, não, mas o meu nasceu de 37 semanas e não foi para o TIM, porque o pulmão estava pronto. E a questão neurológica? E a imaturidade intestinal. Exatamente. Sim. É um bebê, porque esse bebê tem que se alimentar. E para ele se alimentar, você tem que ter produção de leite materno. E ele tem que ter força de sucção. E às vezes isso com 37, Não tá 38 legal, semanas, né? de forma eletiva, agendada, não acontece. E vai gerando uma cadeia de frustrações também. E essas frustrações lá na frente podem trazer consequências desastrosas, de um vínculo mãe-filho mal estabelecido. E aí esse vínculo vai, até você refazer, você já deixou marcas, assim. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, a gente não sabe o que a gente está printando na alma deles. Isso é para sempre. Com frases, com falta de posturas, com ausências. Às vezes você está ali só fisicamente, trocando uma fralda, mas você não vinculou. É tanta frustração que às vezes a mulher não consegue lidar. E nas dificuldades, né? Que uma cesárea é uma cirurgia e ela tem Sim. dificuldade, sente dor, né? A maioria das mulheres, né, sentem dificuldade com isso. E aí a dificuldade para cuidar da criança, para fazer todas as demandas relacionadas àquilo. Então, não é simples, não é só ir lá, né, e agendar. E sem falar que tem uma outra situação que a gente acompanha essa idade gestacional pela data da última menstruação, né, que a gente usa, e pela ultrassom. Pelo primeiro ultrassom. Só que às vezes a gente pode ter uma, né, Sim, um desvio ali, uma margem para erro, que não é um erro, mas é uma margem aceitável, porque é um exame diagnóstico, que, por exemplo, um bebê de 38, na verdade, podia estar com 37. Um bebê de 40, entre aspas, podia estar com 38, né? A gente tem às vezes acontece essa diferença, né? Por isso que ele tem esse tempo todo. E às vezes ele não está pronto, né? Não tem as características de maturidade que ele precisaria. Joia. Eu estou vendo o tão complexo e natural que é, né? Sim. Eu acho que o primeiro bloco, que a gente já vai encerrar, o mais importante de tudo é a informação, né? Eu acho que esse que é a grande questão. Bem, finalizamos o primeiro bloco, falando sobre gestação, sobre parto humanizado. O primeiro bloco foi só parto humanizado, né? Eu aprendi muito e espero falar mais, voltaremos logo em seguida para falar mais sobre parto humanizado, amamentação e gestação.